Santo Deus, Pai da justiça, tremendo e glorioso é seu poder, a sua graça e o seu louvor. Neste momento, ó Pai Santo, vem, Senhor, usar fortemente, grandemente, poderosamente seu filho Atra, Senhor, como o Senhor queria a sua vontade na vida dele. A mensagem que ele venha passar, Senhor, venha alcançar, Senhor, almas para Cristo. E que sua vontade venha ser feita, Senhor, poderosamente na vida desse seu filho e servo. Abençoe esta noite, Pai, o lar e a família da irmã Ana, a Sofia Laura, seus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, esta noite, o lar e a família do irmão João, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai, esta noite, o lar e a família, Pai, do irmão Ramos. Abençoe esta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. O lar e a família, Pai, do irmão José. Que vem, Senhor, fortalecer cada vez mais na graça do Senhor Jesus. Abençoe essa noite o lar e a família da irmã Adriana, em nome do Senhor Jesus. Abençoe essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. O lar e a família da irmã Sônia, seus pais, seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Abençoe essa noite o lar e a família da irmã Fátima, que vem dar a saúde, a cura, todos os demais, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esta noite, Pai, em nome do Senhor, a vida e o lar do irmão Jovaldo, do irmão Oswaldo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe essa noite o lar e a família do irmão Marlon, irmã Luciana e seus filhinhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e o amor eterno do Santo Espírito, Senhor, venha, a gente venha ser inspirado, ser tocado, ser renovado, ser transformado e cada vez mais sentir, Senhor, o seu agir e a sua graça em nossas vidas. Porque só Ti, Senhor, pode, Pai, nos fortalecer nessa jornada. Pois tão grande é o caminho, estreito, mas que leva ao Senhor Jesus, Pai. Graças, louvores para Ti, Senhor. Pois o momento está chegando, as horas estão diminuindo, mas que nós, todos nós, Pai, viemos estar preparados, fortalecidos, e ser tocado, Pai, pelas graças divinas dos altos céus, pois o único clamor de misericórdia, de amor e esperança vem nos renovar para Ti, Senhor, pois a Sua força, Senhor, é que nos comove, é que nos transforma, é que nos orienta, que nos guia, Senhor, por esse caminho maravilhoso que leva à salvação em Cristo Jesus. Especialmente para ir de encontro lá a família da irmã Lisama, do Zé Pedro e do irmão, Senhor. Do irmão Silmão, do irmão Olério e da irmã, Senhor. Venha restaurar, venha purificar, Senhor. Venha renovar e venha dar testemunho, Senhor, da sua vida em nome do Senhor Jesus. Nos cubra, Senhor, com o manto, Pai, da justiça, que só Ti, Senhor, o louvor eterno. É a adoração infinita, Pai. Ó Deus vivo. Só em Ti, Senhor, a gente encontra força, coragem, determinação para vencer, Senhor, e ser um vencedor em Cristo. Eu louvo o Seu nome, te agradeço desde já, Senhor. Mas que essa oração, Senhor, venha ser levada ao Teu santo trono. Venha agir em nossos corações. O Seu poder, Senhor, venha agir em nós. Alfa, o ômega, vem de nós, Pai, em nosso encontro. Permaneça conosco a Sua vontade. Venha ser feita em nossas vidas. Mas levanta sua filha, dá vigor, força, restauração, todo o seu corpo, Senhor. Que ela venha se levantar e venha dizer: Mãe, irmãos, eu estou bem, eu estou andando. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, tudo isso a gente vai ver pela fé em Cristo, pela fé, porque nós sabemos no que a gente
acredita no que nós acreditamos. No Senhor Jesus, o Salvador, o Filho de Deus vivo, o Cordeiro. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Amém. Deus. Bendito Glória seja Deus, louvado seja Deus. Amém, irmão. Amém, irmãos. Amém, meus irmãos. Vocês me escutam bem? Amém. Sim, irmão, nós estamos ouvindo bem, graças a Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto hoje se encontra em Romanos, no capítulo 8. Então, daremos continuidade a essa série que nos adentramos, né? Sobre o estudo de Romanos, ao qual Paulo escreveu a sua carta. E aqueles que puderem pegar sua Bíblia e acompanhar essa leitura expositiva, será de bom proveito, em nome de Jesus. Bem, leiamos o capítulo 8, do verso 1 em diante. A vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Amém? Amém. Amém. Leiamos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estejamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, temerem, mas receberam o Espírito que Deus torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão
da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E ao que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, ao que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele a graça de todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Verso 36, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oremos. Pai santo e amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, meu Deus. Que através dessa exposição, meu Deus, mediante a sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos entender, meu Deus, a tua vontade, que possamos ser moldados conforme o seu Filho foi, meu Deus, permitindo que o Senhor o capacitasse. Também, meu Deus, que haja em nós esse querer, essa vontade, meu Deus, de servirmos, de obedecê-lo a ti. E é por isso que necessitamos do teu auxílio. Necessitamos, meu Deus, da tua clareza mediante a sua palavra. Nos ajude, Pai. Nos dê o ar da sua graça, nos capacite. E também, meu Deus, primeiramente, nos perdoe. Que através desse estudo possamos entender. E que através desses estudos possamos nos achegar mais a ti. Em nome de Jesus é que eu te peço, é que eu te oro. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, como vimos ontem no capítulo 7, Paulo, em sua carta aos Romanos, apresentava o deplorável estado do homem que foi desperto pela lei para sua verdadeira situação. Tal homem que está ligado ao pecado, e somente a morte pode romper essa dívida. Contudo, Paulo descreve que é em Jesus que todos os que creem transferem automaticamente essa sentença natural da morte da carne para aquele que, por intermédio da obediência perfeita e o amor, recebeu poder e autoridade para justificar a todos quanto nele cresce. E através do capítulo 8, é que podemos entender a atuação do Espírito Santo sobre a vida daqueles que se permitem serem moldados. Outrora, pela inconsciência sobre o Evangelho, e o estado natural que todos os homens se encontravam, será através da palavra que agora, tal homem, abrangido pelo perdão e pela graça imerecida, será transformado e moldado à imagem e semelhança do Filho de Deus. Então,
podemos dizer que ocorrerá o processo de santificação. Dia após dia, através do Espírito, tal homem receberá da parte do seu Deus, pela fé, as promessas contidas em sua própria palavra. E uma dessas promessas está ligada em receber a capacitação de obedecer à santa lei de Deus, através do Espírito. Abordaremos, então, 3 subtemas contidos no capítulo 8, sendo eles a vida pelo Espírito, que é do verso 1 ao 17, a glória futura, que é do verso 8 ao 27, e mais do que vencedores, a partir do verso 28 ao 39. A vida pelo Espírito. Após o homem adquirir o conhecimento e o perdão pela fé que há em Jesus Cristo, tal homem recebe da parte de Deus a capacitação para cumprir a sua vontade. Tal capacitação não vem como algo imposto pelo Senhor, mas por amor e reconhecimento pelo que Deus fez para o salvar. Tal homem, permitindo-se ser instruído, recebe como auxiliador o Espírito Santo, provido do próprio Deus. É esse Espírito que nos dará a capacitação em cumprir com a lei de Deus. É somente através da atuação divina que conseguimos obedecer a Deus. O que era impossível de se cumprir mediante o nosso estado natural, só poderia ser possível se houvesse um representante justo para que, a partir do seu sacrifício, pudéssemos receber a capacitação para cumprir com a lei. Deus, ao enviar Jesus, através da sua carne, condenou o pecado, e pela indescritível obediência, o sacrifício de Cristo satisfaz essa dívida. Ao termos as nossas dívidas satisfeitas no corpo de Cristo, o Pai pôde nos dar o seu Santo Espírito para que, através de Cristo, pudéssemos exercer a plena e perfeita vontade de Deus. O que não conseguíamos sem Cristo, agora podemos realizar, pois é através dele que recebemos o auxiliador que nos convence de todo o pecado e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, os que receberam da parte de Deus o perdão mediante a Jesus, e isso é algo individual e permissório, recebem como presente a capacitação para mortificar o pecado dia após dia, e com isso não vivem conforme a carne, ou seja, a sua velha natureza, mas vivem a vida através do Espírito, auxiliados e capazes de escolher fazer o que é certo. Foi através de Cristo que recebemos a promessa do auxiliador. Sem Cristo, jamais o Espírito poderia se adentrar em nossas vidas, mas com Cristo foi que houve a condenação do pecado em sua carne, e por sua morte, que agora, através do preço que foi pago por ele, é que temos todas as capacitações para obedecer à santa lei de Deus. Sendo assim, podemos afirmar que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, pois quem vive de acordo com a carne morrerá, mas se pelo Espírito, ou seja, permissão sincera para receber esse auxílio, fizermos morrer os atos do corpo, viveremos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. A glória futura. Através disso, vivemos ansiosos pelas promessas de uma vida perfeita. E com isso, nesse momento, estamos gemendo diariamente sobre a nossa atual situação. Não que sejamos ingratos com essa vida, pelo contrário, foi a conversão através do Evangelho que nos mostrou quem verdadeiramente somos. Vivemos como peregrinos nesse mundo e, com isso, conseguimos entender que a nossa atual situação não temos ainda a plena libertação para não mais sermos tentados, e sim nos vermos livres das limitações impostas pela nossa carne. Como consequência da atuação do Espírito sobre a nossa vida, é que podemos entender sobre qual sofrimento Paulo descreve no verso de 8 em diante. Esse sofrimento não está somente relacionado ao sofrimento externo, ou seja, material, que podemos passar, mas também ao espiritual. Não é a fome, a nudez, as perseguições que irão nos fazer desistir do amor que temos por ele, por tudo o que Deus fez por nós, pois é o amor contido na verdade que nos tirou o medo sobre todas essas coisas. Foi em Cristo que obtivemos a certeza sobre as promessas de uma vida livre de qualquer sofrimento, e esse sofrimento é descrito principalmente para o lado espiritual.
Quando olhamos para nós mesmos, através do Espírito, é que conseguimos entender que existe uma luta diária contra as tentações impostas, tanto pelo inimigo quanto pela nossa própria carne. Com isso, travamos uma luta árdua e diária contra os desejos da nossa própria carne. E isso não é prazeroso, mas sim cansativo e tentador. Embora recebamos a promessa de vencer o pecado por intermédio do Espírito, isso resulta automaticamente uma grande aflição dentro da nossa consciência, pois a vontade natural da carne luta contra a vontade do Espírito que habita em nós. Paulo descreve: o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Jamais podemos deduzir que Paulo, a partir desse verso, assume que não consegue obedecer à santa lei, mas o que ele realmente descreve é a natureza da sua carne contra o desejo do seu coração. Paulo realizava a vontade de Deus, mas contendo limitações humanas, pois a carne resulta a isso. Paulo se referiu ao querer fazer mais, porém, lhe era impedido pelas limitações que todos nós temos dentro desse imperfeito corpo corruptível. Qual dentre nós, hoje, não queríamos se desprender por completo desse miserável estado de viver preso a esse corpo pecador em que se encontramos? Esse é o real propósito quando Paulo fala que deseja fazer o bem, mas vê em sua carne o oposto da sua mente. A mente era de Cristo, mas o corpo do pecado, e o corpo lutava arduamente, a todo instante, contra os desejos do Espírito que habitava nele. Porém, fica claro que por mais que soframos esse conflito interno, e por mais que não consigamos exercer a requerida perfeição que houve em Jesus, o Espírito nos dá as forças capazes de mortificar o pecado residente em nossa carne. Passamos a ter o poder sobre a nossa carne, sempre que recorremos ao auxílio de Deus através do seu Espírito. Somente através desse grande auxiliador que podemos suportar e entender todos os propósitos aos quais estamos sujeitos. É o Espírito Santo de Deus que nos faz enxergar o sentido de todas as coisas. É Ele que nos conduz, nos exorta, nos molda gradativamente para cumprir com as determinações do Pai. Com isso, somos mais que vencedores. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, pois amamos a Deus e o amor consiste em obediência. Através do seu infinito amor e atuação inquestionável e perfeita, Deus, através da sua onisciência, soube quem outrora ia responder ao seu chamado, e a estes, não por imposição, os predestinou o caminho para que assim pudessem receber por herança suas promessas mediante a Cristo. A predestinação bíblica não se refere à escolha impositória de Deus sobre o homem, mas o significado de predestinação é basicamente preparar o caminho. Cristo é o caminho. E assim como Moisés levantou a serpente para que todos quanto a olhassem fossem curados, assim são todos os que olham para Cristo. Deus preparou o caminho para que o mundo pudesse contemplar a Jesus. Com isso, ele chamou a todos, porém poucos deram-lhe ouvidos. Mas os que se atentaram a estes, ele justificou, e aos que justificou, também haverá de glorificar. Lembremos, essa não é uma promessa que virá, mas é uma promessa atual. Hoje, somos feitos capazes de obedecer à sua vontade. E ainda mais, na gloriosa transformação do nosso corpo, seremos ainda mais capazes e livres de qualquer tentativa carnal ou da parte do inimigo sermos tentados. Somos mais do que vencedores, e com essa certeza é que não podemos permitir que nos auto-enganemos ou que o nosso inimigo nos tente ao colocar dúvida a respeito da nossa salvação. Não permita ser enganado. Busque em Deus a orientação através da oração. Pois em tudo quanto pedirdes de coração, em secreto, por intermédio de Jesus, vosso Pai há de vos dar, como diz João 14, verso 13 e 14. Pedindo vós coisas boas e espirituais, vosso Pai jamais deixará de vos dar, pois foi Ele mesmo quem nos prometeu isso, porque Ele nos ama. Você quer ser santo e obedecer? Busque em Jesus essa promessa, e o Pai lhe dará com toda a certeza todos os meios para que você possa obedecê-lo. Sendo assim,
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É o que diz no verso 33. Quem os condenará? Foi em Cristo e por Cristo que recebemos a coroa da salvação. Basta crermos, basta perseverarmos, basta continuarmos firmes nas promessas mediante a fé. E é a fé em Cristo que nos dará todas as capacitações necessárias para obedecê-lo. Se alegre, se firme nessas promessas. Se lance de todo o seu coração aos pés de Jesus. Não importa o que você tenha feito, pois a salvação está esperando por você. E é através da sua confissão, da sua fé em Jesus e vontade de ser moldado, que Deus lhe dará com toda certeza os meios necessários para que você cumpra com os requisitos, com as demonstrações evidentes, frutos de uma nova conversão. E esses frutos, bem sabemos, que está em cumprir a santa lei de Deus, como demonstração de amor após o batismo. Que Deus abençoe e nos molde conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Esse foi o nosso estudo de hoje. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. Oremos. Pai Santo e amado, te agradecemos, meu Deus, pela sua palavra que nos foi aberta, que através, meu Deus, da sua misericórdia, que os corações, os ouvidos daqueles que ouviram suas palavras possam, meu Deus, se autoavaliar, que eles possam, meu Deus, encontrar através de Jesus a sua graça, o seu amor, meu Deus, infinito, que eles possam contemplar a sua glória, meu Deus, por aquilo que o Senhor fez a todos os que se dispõem a crer em Ti. Ajude, meu Deus, a todos nós continuarmos nesse caminho que conduz à vida eterna. Também, Senhor, auxilie a todos que se adentram a esse novo conhecimento, a esse novo caminho, que através, meu Deus, da sua misericórdia, da sua atuação, o Senhor possa, meu Deus, auxiliar no entendimento da sua palavra. Nos ajude, Pai. Nos dê esse privilégio de sempre sermos capazes de cumprir com a tua vontade. Nos ajude, meu Deus, nos dê esse privilégio de sermos usados por ti. O Senhor, meu Deus, se alegra. O Senhor, meu Deus, está disposto a perdoar cada um que se confessa, cada um que se achega a ti, cada um que se achega ao sacrifício de Jesus. Nos ajude, Pai. Nos ajude a sempre perseverarmos. Nos ajude, meu Deus, a lutarmos contra nós mesmos e principalmente contra o nosso inimigo. Não nos permita, meu Deus, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, é que eu te peço, é que eu te oro, é que eu te agradeço por tudo. Amém. 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 Que Deus abençoe. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Que cada irmão tenha uma boa noite. Na presença do Santo Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Deus abençoe, meus irmãos.